Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Amados irmãos, queridos companheiros, mais uma vez pedindo licença para entrar nos lares de vocês, com o programa Espírita Amor e Caridade. Hoje trazendo à luz do Evangelho, segundo o Espiritismo, um tema que se apresenta e que muitas famílias têm se colocado numa posição, numa situação de incerteza, de como definir a situação ou decidir a situação daquele familiar querido que está e se encontra em coma, não é? Nos hospitais, e em que hoje, inclusive, muitos entram até na justiça para ter o direito de desligar os aparelhos, não é? E temos também aqueles enfermos já denominado, né, pela medicina, em estado terminais, que estão lá passando por toda essa dificuldade e que, para a nossa visão, eles estão passando um sofrimento, não é? Então, esse tema de hoje, que nós vamos abordar à luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Qual o procedimento que os familiares, né, aqueles que estão ligados diretamente a esses irmãos que passam por essas aflições no momento do seu desencarne, no momento do retorno à pátria espiritual. Então, convidados novamente aqui para os nossos comentários, a nossa querida irmã, companheira aqui dos comentários, a Marilza, nossa querida Maria Antônia, e para darmos continuidade ao nosso tema, antes nós iremos ler, como de sempre fazemos, uma leitura do nosso livro Minutos de Sabedoria, com a página, hoje, a página 159. Não se esqueça de que somos o reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma a nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa, a fim de construir um amanhã risonho. Plante em torno de você as sementes de otimismo e bondade, para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Se somos escravos do ontem, somos donos de nosso amanhã. Então, meus irmãos, mais uma vez, a nossa prece é dirigida ao Mestre Jesus, para que Ele nos ilumine, nos fortaleça em mais um programa em que vamos estudar esse tema e que possamos ser iluminados, intuídos, para levar a palavra de esclarecimento, de entendimento em relação à vida, o valor da vida, esta vida que é uma doação do Criador para todos nós. E devemos aprender a respeitá-las em todas as suas formas de expressão. Assim, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos, mestre amigo, em seu nome. E que possamos contar mais uma vez com a orientação e a presença desses mentores amigos, desses companheiros espirituais de trabalho, e que assim possamos dar início
ao nosso programa Espírita Amor e Caridade de hoje. Que assim seja. Assim, meus irmãos, já na abertura nós colocamos o nosso tema de hoje. Tema que traz muitas divergências, muitos entendimentos, tanto na área científica, na área de todas as religiões, cada uma tem o seu ponto de vista. E nós vamos hoje colocar o nosso ponto de vista, o ponto de vista da doutrina espírita em relação a esta situação que muitas famílias estão, nesse momento, passando por essa situação aflitiva. Então, eu vou começar com a Maria Antônia. Né? Então, vamos lá, Maria Antônia. Qual o ponto de vista da doutrina espírita? Como devemos proceder diante de uma situação de um familiar que esteja nesse estado? Ou passando já, caminhando para o momento da morte, que ele chama, né, momento terminal, e aqueles que estão já num curso que eles denominam aquele estado de coma, né, e que não tem mais um retorno, uma volta. Então, como entender e como... Então, isso analisar é um fato muito frequente, a gente sabe que isso frequentemente acontece, e em alguns países esta prática é até permitida pela justiça, infelizmente. Mas vamos interrogar aos sábios da espiritualidade. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores se era permitido, diante de um quadro em que o doente se encontra em situação que não há retorno, não há cura, comprovadamente não há cura para sua enfermidade, ele não vai sobreviver, ele vai morrer. É permitido a eutanásia? Eles não falam, ele não se expressa dessa forma. É permitido abreviar a sua morte? Aí os espíritos superiores respondem, é Emmanuel que vem responder: absolutamente, eutanásia jamais. Abreviar a vida, abreviar a morte, em hipótese alguma. Somente a Deus compete dar a vida e decidir o momento do retorno do espírito. Então, nós que conhecemos a doutrina espírita, o esclarecimento dos espíritos mensageiros de Deus aqui na Terra, que vem nos esclarecer sobre tantos pontos, eles nos dizem que a pessoa, quando vem à Terra, faz a sua programação e ao final da existência, quando a pessoa já é considerada no estado terminal, né, que a medicina diz, a pessoa está ali inativa, parada, muitas vezes em estado de coma, mas ela, como dizem os cientistas que pesquisam sobre isso, ela não está morta, sabemos. Ela não está isenta de ouvir os comentários que se fazem à sua volta. Ela ouve, ela participa, ela entende as coisas que são comentadas, reconhece as pessoas, e essa pessoa, nesse estado final, já está sendo preparada para o seu retorno à espiritualidade. Esses momentos são importantíssimos, porque são trazidas àquela criatura que está tão enferma, familiares muito queridos, que se achegam a essa pessoa, que conversam em espírito. A pessoa está ali naquela situação. O corpo não é o espírito. Então, emissários do alto que vêm, que preparam, que conversam, que esclarecem, muitas vezes levam até determinados pontos da espiritualidade. A pessoa vê
pai, mãe, filho, irmão, pessoas caras ao seu coração. Esse contato é importantíssimo para que, ao ser desligada do corpo, na hora do desenlace, a pessoa esteja totalmente preparada para o voo para a espiritualidade. Agora, se a pessoa está naquela situação e por ignorarmos essas coisas, nos decidimos a cumprir, muitas vezes, o pedido da pessoa que um dia diz, se eu estiver em situação tal, quero que seja feita, desligue os aparelhos, quero que se cometa a eutanásia. Quer dizer, aí o médico vai atender, aí é um comprometimento imenso deste médico, dessa equipe médica, de todos que trabalharem em prol disso, e da própria pessoa que solicitou isso. É aí considerado um suicídio conduzido, acompanhado pelo médico. E sabemos que o suicídio é um enorme crime diante dos olhos de Deus. Ninguém tem o direito de retirar a vida. E aí a pessoa, quando esses aparelhos são desligados a pedido da pessoa, ou o médico se decide ter uma morte digna, são os termos que são usados. Vamos considerar uma morte digna, ou vamos abreviar para que a pessoa morra dignamente. Não tem o direito de fazer isso. A pessoa vai desencarnar, vai morrer porque desligou, porque aplicou a injeção letal, mas aqueles minutos que a pessoa necessitava ainda de permanecer no corpo físico vão fazer falta. Se foi pedido pela pessoa, a pessoa vai precisar responder por isso em outra existência e passar de novo para concluir a sua prova. Ali era a prova para que ela pudesse passar, sair daquela dificuldade. Mas para isso, meu irmão, e tudo isso que você falou é muito importante. Mas vou chamar a Marilza para o nosso debate aqui, para os nossos comentários. Para isso, Marilza, é necessário que se tenha um entendimento e uma compreensão do significado da dor, do sofrimento. Aí é que está o ponto disso tudo que você falou, é importantíssimo. Essa é a visão espírita, porque nós sabemos que o espírito continua a viver. O corpo está passando por aquilo ali, não é? Numa provação necessária para o espírito. Então, a dor tem aí o seu significado. É só um instantinho. Aqui nós estamos vendo ali aquela imagem daquela pessoa tão maltratada, muitas vezes encarquilhada, magérrima. A pessoa, a física está assim, mas o espírito está sendo rebustecendo, entendeu? Está se tornando fortalecido, se iluminando. É porque os nossos olhos não são aqueles olhos de ver, senão nós poderíamos ver isso. O que está escrito na Constituição do Brasil? Que todos temos direito à vida. E a doutrina vem avançar um pouco mais e nos dizer que a vida começa na concepção e termina no túmulo. A vida física começa na concepção e termina no túmulo. Mas o espírito, que está destinado a esse corpo, pré-existe. Com o seu modelo organizador biológico, ele vai constituir, vai agregar-se molécula a esse corpo, para dar o seu desenvolvimento. Então, o espírito está acoplado, né, ao corpo físico para que, nesse planeta, exercitar a sua missão. A mesma coisa que exterminar a vida no início é gravíssimo, tanto quanto no final da vida. E sabemos que aquele ser que olhamos depauperado, frágil, abriga um espírito imortal. A dor não está localizada no corpo físico. Conforme você me perguntou,
A dor está localizada no espírito. É o espírito que sofre o que o corpo lhe transmite. Então, abreviar a dor do corpo físico é não dar oportunidade ao espírito de avançar no seu processo evolutivo. A prática da eutanásia se constitui crime perante as leis divinas, porque matar o corpo não vai matar o espírito. E toda a programação que esse espírito trouxe ao reencarnar, ele vai ter que dar conta no momento da desencarnação. Aliás, conforme você falou, Antônia, é o momento em que ele está se preparando para adentrar o mundo espiritual. E como que ele vai chegar lá? Como suicida? E nós temos uma coisa também, acima de todas as visões da ciência, e que as religiões, todas elas, não é, sabem e advogam e pregam que a vida é uma doação de Deus. Se estamos aqui, é porque Ele nos doou a vida. E o tempo necessário nessa existência para o nosso aprendizado, e só no momento aprazado por Ele, Sim. pode ser retirada. E aí... Então é importante ressaltar, só o Pai sabe o momento de retirar-nos do corpo. E, aliás, isso é importante, porque todas, se somos cristãos principalmente, precisamos atentar para essa li isto no Velho Testamento. Hoje mesmo li esta frase que você disse. Só Deus que nos criou tem o direito de dizer o momento de sairmos daqui. Mas quando você se referiu, só um adendo pequeno, a que quando a pessoa mata o corpo, né, adianta a morte do corpo, né? Ia morrer mesmo, não vamos deixar sofrer. Está atrapalhando bastante. E quando a pessoa mata o corpo, não mata o espírito, lembremos-nos que nas leis de Deus, a primeira delas, né, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quer dizer, cadê o amor? E não matarás. Este não matarás tem também, além de ser para que ninguém tenha o direito de tirar a vida de ninguém, também tem o significado de que ninguém consegue matar o espírito. O espírito é imortal. Não conseguirás matar. Ninguém mata o espírito. Então, mata o corpo, mas o espírito continua. Até, relembrando o que sempre é dito aqui, nas reuniões mediúnicas, quantos espíritos chegam que tiveram sua vida retirada, né, através de um assassinato, e diz, mas me mataram, mas eu continuo vivo. Né? É a prova que temos, e entre outras mais. Desculpe a interferência. Não, mas foi bom, boa foi bom. intervenção. Meus irmãos, já foi o primeiro bloco, não é? Mas nós retornaremos aí com outras observações importantes a respeito dessa situação, que eu mesmo tive uma tia, não é? Que ficou num estado de coma por mais de um ano. E nós, claro, reencarnacionistas e espíritas, aguardamos o tempo necessário para que tudo se desse de acordo com as leis naturais, de acordo com as leis divinas. E assim, quando chegou o momento, elas retornou à pátria espiritual. Com certeza, feliz por ter passado essa experiência de aprendizado. Assim retornaremos daqui a pouco, dando continuidade aos nossos comentários no segundo bloco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Nogueira Júnior, 900, na subida do Perpétuo.
A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Temos estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Conheça a Di Vincenzo, alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083, Várzea, segunda das 14 às 18h30 e de terça a sábado das 9h30 às 18h30. Queridos amigos, retornando ao nosso programa Espírita, Amor e Caridade, no nosso segundo bloco, com o tema hoje sobre a eutanásia. A eutanásia, nós sabemos que é antecipar, não é? Através do desligamento de aparelhos, enfim, de atendimento àquele doente terminal, para que ele, muitas vezes, use esse termo, descanse em paz. E nós vamos pegando esta frase. Será que depois do consentimento dos familiares, da equipe médica, ao desligar os aparelhos ou deixar de ter o procedimento, já que a ciência avança, né, através de construções, né, de equipamentos modernos para manter o indivíduo ali, para que se possa depois se desligar. Será que realmente este ser, esse nosso irmão, filho de Deus, terá um descanso em paz? Então, Marilza, será que ele vai descansar em paz? Ninguém descansará em paz. Nem o ser que partiu, nem os familiares, porque estarão todos envolvidos num emaranhado de resgates coletivos. A família e aquele ser não estarão preparados para novos reencontros, porque há uma ruptura, há uma violação da lei divina, porque todo aquele que lança a mão para abreviar a morte de alguém está cometendo assassinato, mesmo que seja um parente querido, mesmo que naquele momento ele seja movido por algum sentimento, e que eu fico muito à vontade para dizer que não pode ser chamado de amor, porque quem ama cuida até o último minuto, até o último sopro de vida. E aí nós vamos ver que várias situações estão envolvidas, né? A indústria que promove saúde, né, que é um custo, né, que onera as empresas. Há o egoísmo daqueles que já estão cansados, né, de ajudar, de ir visitar. Nós sabemos que há um desgaste muito grande para acompanhar aqueles entes queridos até o final. Então, há vários sentimentos envolvidos nisso. Então, ninguém descansará em paz. Há um filme que eu recomendo chamado E Se Fosse Verdade? Eu lembrei exatamente desse. E se fosse verdade, mas
é verdade na vida real. Isso. Eles colocaram como se fosse verdade, mas na verdade isto acontece. Então eu recomendo que é para saber qual é a problemática que vai envolver no que chamamos de eutanásia. E o ser doente, aquele que já está com o corpo desgastado, antecipando a entrada no mundo espiritual, isso vai trazer perturbação. Porque por que os corpos adoecem? Para que haja uma preparação do espírito para adentrar o mundo invisível. Antecipando isso, há uma ruptura, há uma quebra, e essa ruptura causa sofrimento no espírito. Isso, e também os espíritos superiores dizem o seguinte: quando a pessoa pensa, vamos abreviar o momento da morte para a pessoa ter uma morte digna, vai morrer sossegado, não é? Em paz. Mas eles dizem: quem poderá dizer que a qualquer momento Deus não resolve, não poderá determinar que a pessoa volte à vida? E isso tem muitos casos. Muitos. A pessoa tem um caso narrado pela literatura aí médica americana, que a pessoa, inclusive, ficou, acho que 8 anos em coma. Então. E retornou. À vida. Isto tá vivendo. acontece, isto acontece. Só Deus sabe o momento mesmo. Né? Diversas vezes. E além do mais, também assim, com o avanço da tecnologia, da medicina, das pesquisas, quantas descobertas são feitas que curam doenças. Antigamente mesmo a hanseníase era uma doença incurável, quem não tinha jeito. Hoje morria mesmo, perdia os membros. Hoje em dia é uma doença controlada. Então a tuberculose, quantas pessoas morriam de tuberculose? Hoje em dia a tuberculose é uma doença que tem cura. É só a pessoa seguir as normas que o médico determina, fazer a medicação, a pessoa fica curada. Quem pode dizer que de uma hora para outra não se descobre a cura para aquela determinada doença? Sem contar que, mesmo que não se descubra a cura para prorrogar aquela vida mas que naquele momento a pessoa vai falecer, né? Seus órgãos vão falecer, mas a espiritualidade superior diz que esses 1 minuto, que a gente não pode avaliar a importância de 1 minuto no final da existência, quando a pessoa deste minuto pode rever algum ponto da sua vida, ter algum arrependimento, reviver momentos coisas que cometeu e que não gostaria de ter cometido, pedir perdão a Deus, fazer quanta importância em 1 minuto. Então, diz Emmanuel, nem por 1 minuto temos o direito de antecipar o momento da morte. Isto cabe a Deus, que nos criou, e só a Ele cabe dizer qual é o momento do nosso retorno à pátria espiritual. E a doutrina espírita, não é? Nos comprova isso, que é prejudicial demais, não é? Tanto ao espírito que está ali passando, porque se ele está passando por aquilo ali, existe uma programação anterior. Porque nós sabemos, já estudamos aqui anteriormente, e estudaremos mais à frente, que a enfermidade, toda doença, está alojada no espírito. E que o corpo é o filtro. Ele funciona como um filtro. Então, ali a pessoa está expurgando, expiar é isso. Provar, a provação através daquela enfermidade longa, o que você falou, muito importante. Às vezes, naquele segundo final, ele se arrepende. É a redenção. A redenção. Ele passou aquele período porque ele está ali refletindo. O corpo está imobilizado. Isso. O corpo está lesionado, muitas vezes o cérebro, um órgão, não é? Que normalmente é o cérebro
que ele não tem condições de se comunicar com o mundo exterior, mas ele está fazendo uma retrospectiva, Exatamente. uma introspecção, aquela viagem interna. E muitas vezes aquele segundo final, que você falou muito bem, e o Emmanuel, né, que trouxe esse esclarecimento para nós. Vai constituir a felicidade futura. Ali é o arrependimento, que ele vai retornar à vida espiritual, já arrependido. Olha que passo importante que ele deu. Por isso que a doutrina espírita, mais do que, podemos dizer, outros segmentos religiosos, tem a certeza que não devemos fazer isso. Porque nós sabemos que o espírito está ali. Está ligado ao corpo e passando por aquela experiência necessária. Está filtrando, está expurgando aquele mal que está na alma, que está dentro dele, da alma, do espírito. O corpo simplesmente está exteriorizando. Exatamente. A doença não está localizada. A doença real é do nosso, é em nós espíritos, né? Quando a doença se estabelece no corpo físico, ela estava no espírito, lesando o espírito. Quando ela se estabelece no corpo físico, embora seja doloroso para todos nós, é o feliz momento em que vamos conseguir filtrar essas lesões do nosso espírito, a doença do espírito. Quando filtra para o corpo, estamos sendo curados. A doença do corpo, dizem os espíritos superiores, é a cura do espírito. Por que nós vamos fazer com que o nosso querido irmão, aquela criatura amada, não seja curada de todo por nossa causa, ou talvez a seu pedido, quando ainda não tinha esse conhecimento? Mas o espírito que pede para morrer, ele não tem a real dimensão do que é o sofrimento, né? Ele não tem o conhecimento. Ele acha que acabando a vida orgânica e física, acaba o sofrimento dele, né? Ele não é esclarecido. Nesse sentido, o sofrimento, no sentido da eutanásia, realmente o sofrimento não acaba com a morte do corpo. Não. Mas se o corpo for até o limite programado por Deus, né, vai na hora que Deus determina, acabou realmente a dor, o momento em que a infelicidade, né, o tormento do corpo, e o espírito sai livre. Nós vamos também verificar assim, que o espírito abandona o corpo quando ele toma consciência, né, de que tudo já terminou. Ele já está em paz com ele mesmo, em paz com a sua própria consciência. Então, ele abandona o corpo, termina o fluido vital que alimenta aquele corpo, e as conexões vão sendo desligadas suavemente. Por isso que os espíritos nos informam que no momento exato da morte não há dor. No momento exato não há sofrimento, porque ainda mais nas doenças de longo prazo, onde o espírito, aos poucos, vai sendo desconectado do seu campo mais material. O espírito vai se deslocando suavemente e adentrando ao mundo dos espíritos. E aí, o que não acontece quando esse desligamento é brusco, né? Há perturbação. É rompido antes da hora. É rompido antes da hora. Tudo tem a sua hora, Sim, tá? Essa determinação, no momento em que temos que retornar à pátria espiritual, está programada, não é? Nós podemos antecipar, olha aí, através da eutanásia, do suicídio direto e indireto, que nós já tratamos aqui em programas anteriores, como a eutanásia também. Agora nós vamos encerrar o nosso segundo bloco e abriremos o nosso terceiro bloco com uma questão: qual a postura ideal, podemos dizer assim, dos familiares,
em relação a essa situação, que cada vez mais se torna comum dentro das famílias, não é? Hoje mesmo nós estamos aí em prece, orando, né, por uma companheira que teve uma situação de um AVC hemorrágico e está no estado de coma profundo. Está com os sinais vitais, está ali, o corpo está funcionando, mas devido às lesões, né, ocorridas por esse AVC, né, ela tem dificuldade de comunicação. A família está realmente passando, né, por sofrimento que todos nós, junto com os nossos familiares, passam. Então, a nossa postura, o que devemos fazer para auxiliar? O que Jesus nos recomenda? Ajudar o nosso familiar querido a passar por essa situação. Passar bem, que nós podemos observar que podemos passar bem ou mal. Então, nós vamos colocar aqui para a nossa reflexão e os nossos comentários no terceiro bloco. Até daqui a pouco. Mercado Flor de Teresópolis. Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Conheça a Di Vincenzo, alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083, Várzea, segunda das 14 às 18h30 e de terça a sábado das 9h30 às 18h30. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3h30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas. Telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, meus irmãos, retornando ao terceiro e último bloco sobre o nosso tema da eutanásia. Nós sabemos, né, que muitas vezes os familiares ficam numa situação difícil. Quando aquele irmão, companheiro, familiar que está ali, amado por nós, ele deseja, quer dizer, ele já declarou, antes dele entrar nesse estado, o desejo de, se caso ele se encontrasse no estado que se encontra, que não deixasse ele sofrer, padecer por muito tempo nessa situação. E aí declarou aos familiares que interrompesse esse sofrimento dele. Quer dizer, um pedido dele. Muito bem. E outros, alguns familiares, né, que também fazem esse pedido, a equipe médica, enfim. Nós vemos aí a equipe médica, os familiares e o enfermo, todos envolvidos nessa situação que sabemos que é de difícil decisão. Mas nós temos que nos pautar as nossas decisões, já como cristãos que somos, não é? Pela vida. Vida. Temos que defender a vida em qualquer circunstância, em qualquer situação que se apresente. Temos que ter o respeito, porque, primeiro, nós não temos esse direito de dispor da vida de ninguém. E nem pedir a outrem que faça. Porque nós, muitas vezes, estamos delegando a outrem aquilo que nós não queremos nos responsabilizar, mas estamos nos responsabilizando. Então, a postura da família cristã
Importante, nós estamos aqui, nosso programa é um programa cristão. Então nós temos que direcionar nossas orientações, nossos comentários para aqueles que creem na vida eterna. Aquela vida em abundância que Jesus se referiu no seu Evangelho. Então, temos que pautar nossas decisões no aquilo que acreditamos, naquilo que temos certeza. E é esses comentários, independentemente do que a ciência apresenta, enfim, de todos os segmentos materialistas, que para aquele que não acredita na continuidade da vida e acha que a morte é o fim, é simples chegar lá e interromper essa existência. Não deixando de sofrer as consequências. Que também sofrerão as consequências. Também sofrerão então, as consequências. Comportamento, atitudes. Qual realmente deve ser da família, não é, que está ali envolvida nessa situação, Marisa? A família tem Qual procedimento nessa fase em que o paciente está ali, está em coma, sem poder se comunicar, mas vive, está ali, o corpo está vegetando, podemos dizer, mas está ali. A família deve, em primeiro lugar, buscar a união, que raramente nós vemos. Nesses momentos há desunião, mas que busquem a união, porque o ente querido está vivo. Ele está, enquanto espírito, ouvindo e percebendo tudo. Em segundo lugar, após o fortalecimento dos parentes, cada um na sua convicção religiosa, orar, conversar, porque aquele corpo inerte, como nós já dizemos, há um espírito que está absorvendo, ouvindo tudo. Porque quando esse corpo não oferecer mais nenhuma possibilidade de vida, o espírito vai abandonar. Porque é sempre o espírito que abandona o corpo, quando o corpo já cessou todas as atividades, ele rompe e vai embora. É o espírito que abandona o corpo. Então, que tenhamos respeito pelas pessoas que estão nesse estado, agregar valores, orações, preces. E eu vou contar aqui um amigo nosso, há muitos anos, né, atrás, ele teve tifo. Né, a mais no início da adolescência. E naquela época era impossível quase sobreviver a essa doença. E ele em coma, no hospital, meu sogro ia todos os dias, conversar com ele, dar ânimo para o espírito, falar do compromisso dele aqui com a vida, não sei o quê. E meu sogro passava a mão na perna dele e no pé. Quando daí, há quase um ano em coma, ele retorna à vida. Ele sai do coma. E aí ele fala para meu sogro que ele não conseguiu gravar todos os diálogos que meu sogro falava com ele, mas que ele nunca esqueceu que todos os dias o meu sogro passava a mão no pé dele. E isso confortava o espírito nesse período que ele estava em coma. Depois ele retorna e crê e se transforma num grande homem de bem. Então é esse recado que nós queremos deixar, que nesse momento os amigos, os parentes conversem, preparem. Quando não haver mais retorno,
quando o corpo não oferecer mais nada, eduquem esse espírito para a morte. Conversem com ele para que ele tenha um bom retorno ao mundo espiritual. A gente também tem outro caso do Dr. Jorge Andréa, um grande psiquiatra, né, espírita, que é um ícone do espiritismo. Já fez 100 anos, não é, Marilza? Sim. A esposa dele, em estado terminal, ele ia todos os dias conversar com ela, preparando ela, auxiliando no desencarne. E aí, passado algumas semanas, ela desencarnou tranquilamente. Quer dizer, é esse o conhecimento que a doutrina espírita tem para nos oferecer. A hora do desencarne, a hora final desse espírito que já viveu tantos anos, é hora de acarinhar, é hora de abraçar, é hora de se comprometerem para uma nova existência juntos. Quer dizer, o amor tem que estar presente. E continuando isso mesmo que você disse, tão importante, conversar em voz alta, convidar para uma prece, vamos fazer uma prece, vamos agradecer a Deus pela vida, por termos nos encontrado nessa vida, para que aquele que está ali participe, né, da prece, senão a gente faz uma prece em silêncio, o outro não participa. Aquele corpinho frágil, muito frágil, mas o espírito está ali, né, ouvindo, participando, né, orientando. Podemos agradecer, tenho a te agradecer, como você tem sido bom para mim. Ô, Antônia, como é bom te você agora me fez lembrar, assim, a internação do doente nos hospitais tornou esse momento muito frio, né? Os nossos entes queridos internados naquele local frio, sem amor, né? É um dos grandes obstáculos ao desencarne. Eu me lembro nesse momento que quando eu tinha 8 anos, meu avô estava prestes a desencarnar. Esse quadro tá. E aí ele deitado na cama, eu lembro como fosse hoje, né? Com todos os filhos em torno da cama, os genros. Antigamente era assim, né? Os netos e minha avó conversando com meu avô e ele dando os últimos suspiros. E eu lembro de quando ele fechou os olhos e respirou profundamente. Então, você vê que foi um ambiente em que estava presente todos os filhos, os genros, as noras, os netos em torno da cama do meu avô. E, quer dizer, e hoje a gente sabe que a modernidade, para um lado, contribuiu, mas para outro afastou os corações. Meus amigos e irmãos, nós, cristãos, temos essa certeza da continuidade da vida. E por ter essa certeza, diante desse quadro, caso, aqueles que estão passando e que não estamos isentos de passar, nós mesmos, né, por essa situação, porque não sabemos, né, o dia de amanhã, temos que ter a certeza da maneira como enfrentarmos nós a situação da enfermidade. Ela poderá permanecer no corpo quando deixarmos esse corpo, ou então levá-la. Depende da nossa resignação perante as leis divinas, perante Deus, perante a nossa própria consciência. E se Deus permite, é importante ressaltar, e se Deus permite,
que um familiar nosso, ou que nós mesmos, passemos por uma situação dessa, é porque precisamos passar. Porque Deus é bom. Deus é justo. Então, nós cristãos acreditamos nesse Deus infinitamente bom e justo. Então, a nossa postura, como falou muito bem a nossa querida irmã Marilza, a nossa querida Maria Antônia, é daquele estado de prece. Aqueles que compulsam a Bíblia, que leve a Bíblia. Quando for visitar o nosso querido enfermo, nosso familiar que esteja passando por essa situação de estado de coma, e ali abramos esse livro. Principalmente no Evangelho de Jesus, que é luz, que é vida. A mensagem cristã é vida, não é morte. Então, naquele instante, façamos uma leitura do Evangelho de Jesus. Aquele nosso ente querido, como falou Maria, estará nos ouvindo, prestando atenção e ali se fortificando para que não se revolte diante da prova que ele precisa passar. Porque ao desencarnar, quando o corpo parar, sim, aí se dá o fenômeno da morte, que aí o espírito parte, retorna à casa do Pai. Como todos nós, né? Passaremos por esse processo, pelo fenômeno da morte. Fenômeno da morte, mas que a vida continuará. A vida triunfará sobre a morte. Eis o quê? O cristianismo, ele se baseia justamente, a sua força está na ressurreição do Cristo. Quando ele aparece aos seus apóstolos e discípulos para nos dizer, olha, ninguém morre. Eu estou aqui. Eu estou aqui e a vida continua. Então a vida venceu o túmulo. E nós temos essa certeza, porque nós aqui, espíritas, estamos em contatos, em comunicação direta com esses nossos queridos, entre aspas, mortos, porque não estão mortos. Os corpos, sim, foram sepultados. Estão lá no estado de decomposição, mas eles não se encontram mais lá, junto às suas carcaças, mas vivendo a vida do Espírito. Assim, esperança, que possamos refletir. E se todos, ou aqueles irmãos que estejam passando por esse momento, recorra à prece, à oração, para dar força ao nosso querido familiar, para que ele assim possa dizer que seja feita a tua vontade, meu Pai, e não a nossa. E agora, mais uma vez encerrando o nosso programa, nós vamos pedir à nossa querida Maria Antônia para fazer a nossa prece de encerramento do nosso programa de hoje. Senhor Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, Jesus, nosso irmão, nosso mestre, nosso maior amigo, emissários do alto, que nos ligam aos nossos irmãos de casa, nossos ouvintes. Somos uma família só, somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, conduzidos pela mesma bondade, pela mesma sabedoria. Senhor, nosso Pai, auxilia-nos a compreender a vida em suas nuances. Ensina-nos, Senhor, a paciência, a resignação, a coragem diante das dificuldades que necessitamos tantas vezes passar. Senhor, mestre amigo, Jesus querido, que a tua presença se faça diante daqueles que se encontram em seus leitos, nos hospitais, em suas casas
onde quer que seja, que o teu olhar amigo, que o teu coração compassivo, que a tua mão bondosa se estenda para ampará-los e recebê-los na hora certa. Mestre, que aqueles que já atravessaram o grande portal da vida e que se encontram na mesma vida, em outra dimensão, possam, Senhor, se banhar na luz do teu amor imenso, que o teu coração amigo seja com eles, que a tua mão bondosa, teus braços amigos possam abraçá-los. Pedimos, Senhor, que ilumine todos os lares sintonizados no programa Amor e Caridade, para que a tua luz possa se fazer em todos os corações. Que possamos sempre, Senhor, sermos inspirados pelo teu amor e que possamos levar aos nossos irmãos de casa a sabedoria dos maiores que nos ensinam a importância do teu Evangelho. Que a tua luz nos envolva a todos, que o teu amor nos ilumine, nos abençoe e nos conduza. E que assim possa ser, em teu nome e em nome de Deus. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.